pessoas serão removidas. Acho que já saiu, né? Tá, beleza. Então, ó, já está gravando, então eu uso duas telas, então quando eu estiver olhando para frente é porque eu estou olhando para a apresentação. Quando eu olho aqui para o meu lado direito é porque eu estou olhando no chat da sala. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer via chat ou então liberar o próprio microfone e fazer a pergunta. Bom, a chamada ela vai ser feita durante a aula, então em algum momento eu vou parar a aula, vou abrir o Veritas, vou fazer a chamada, tanto no primeiro horário quanto no segundo horário. Bom? Então, fiquem atentos na hora que eu for fazer a chamada. Eu vou fazer, então, compartilhar a minha tela para fazer a apresentação. E o produto misto, ele é muito tranquilo, ele é muito simples. Obviamente, se a gente passou por produto escalar e por produto vetorial de maneira bem tranquila também. Então, na verdade, nós vamos juntar esses dois produtos, tá? O produto escalar e o produto vetorial, no chamado produto misto. E aí nós iremos ver qual é a aplicação disso, por exemplo, na geometria, tá bom? Não tem nenhuma aplicação na física diretamente, pelo menos por enquanto. Então, se for o caso, mais adiante, no curso de física, vocês vão ver alguma aplicação do produto misto, tá bom? Então, eu vou começar a fazer o compartilhamento da tela. Vou compartilhar aqui uma janela, a apresentação. Então, a partir de agora, vocês estão vendo a minha tela, tá bom? E nós vamos falar, então, sobre o produto misto. Lembrando a todos que, durante a semana, vocês poderão tirar dúvidas comigo, basta você mandar a pergunta lá aqui no mural do Classroom, e eu respondo todos. Se você tiver alguma dificuldade em algum exercício, me manda que eu ajudo vocês durante a semana. Na semana que vem, no dia 18, né, hoje é dia 11, dia 18, nós vamos fazer a nossa prova P2, onde nós encerraremos o nosso bimestre. Então, no dia 18, eu encerro o nosso bimestre, e nós iremos aguardar o que vai acontecer até o final do mês, tá bom? Então, semana que vem, prova, e não teremos mais aula até a universidade decidir o que vai ser feito das aulas. Se a gente vai aguardar retornar presencial, ou se nós iremos começar o segundo bimestre. Na semana que vem, dia 18, prova P2, ela começando às 19 horas em ponto, e ela vai até às 22 horas. Ela não vai até às 22h30, ela vai até às 22 horas, tá? Então, das 19 até as 22, são 3 horas de prova, é mais do que suficiente para vocês fazerem a prova, tá bom? Então, vamos começar a falar sobre o produto misto. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir, ou seja, fazer a definição desse produto misto. Deixa eu trocar aqui pela canetinha, porque, deixa por enquanto aqui. Então, o que eu vou fazer da definição? Imagine que eu tenho 3 vetores. Então, eu coloquei aqui na apresentação os vetores nas suas coordenadas, x, y, z, x, y, z, x, y, z. Então, o primeiro vetor é o U, x1, y1, z1. Segundo vetor, V, x2, y2, z2. E o terceiro vetor é o vetor W, x3, y3, z3. Então, cada um tem as suas coordenadas, a sua direção. Então, são vetores tridimensionais, tomados nessa ordem. Então, nós chamamos de produto misto esta notação. Então, ó, na ordem que eu coloco aqui a escrita do produto misto, é o que eu tenho que utilizar. Então, observem que aqui eu tenho um produto escalar, e aqui eu tenho um produto vetorial. Por isso que ele é chamado de produto misto, tá? De vez em quando o pessoal vai entrando, eu tenho que parar, né, para aceitar o pessoal chegando na sala, tá bom, gente? Então, quando eu fizer esse produto misto, ou seja, primeiro eu vou resolver esse produto vetorial.
o resultado desse produto vetorial, deixa eu trocar aqui a cor da caneta, ele vai me dar um vetor. Então, este resultado aqui é uma grandeza vetorial, é um vetor. Quando eu fizer o produto desse vetor U escalar com o resultado desse, que é esse vetor, eu vou ter, então, uma grandeza que é um número, ou seja, um escalar. Então, qual é o resultado que eu tenho do meu produto misto? É um escalar. Então, se vocês lembrarem, no produto escalar, eu tinha o resultado um escalar. No produto vetorial, eu tinha um vetor como resultado. E agora, no produto misto, quando eu fizer o produto misto, o resultado disso é um número escalar. Ou seja, é um valor real. Ele pode ser positivo, negativo, quebrado, etc. Tá bom? E qual é a maneira de eu fazer isso? Aqui eu já resumi, porque essa é a maneira mais fácil da gente fazer. Então, ó, eu vou fazer o determinante dos 3 vetores. Então, o primeiro vetor do produto misto vem na primeira linha. O segundo vetor, V, ele vai para a segunda linha do meu determinante. E o terceiro vetor, ele vai para a terceira linha do meu determinante. Obviamente, depois nós vamos repetir aqui as duas colunas. Vamos escrever isso, né? Vou colocar aqui na cor preta. Vou pegar a canetinha, que fica mais fácil de escrever. Então, eu vou escrever aqui, ó, x1, y1, x2, y2 e x3, y3. E aí eu vou tomar o determinante usando aquela regrinha, ó. Para a direita vai ser positivo, na diagonal para a direita vai ser positivo, e na diagonal para a esquerda vai ser negativo. Então, quando eu pegar essa diagonal aqui, eu vou ter os valores negativos. Agora, eu não tenho mais os vetores unitários I, J e K. Então, quando eu fizer o resultado, fizer essa conta, eu vou ter um valor real. Eu vou ter um número, né, que é um escalar, a partir dessa conta que nós temos. Tá bom? Então, vamos recapitular. Produto escalar, resultado é um escalar. Produto vetorial, o resultado é um vetor. E o produto misto, ele é um escalar. Tá bom? Basicamente, gente, essa é a teoria desse capítulo. Se você souber fazer isso daqui, acabou. Claro que agora a gente vai fazer algumas propriedades, algumas aplicações para o produto misto, tá bom? Então, como eu coloquei para vocês, o número resultado é o número real e é dado por essa grandeza daí. Então, vamos fazer o primeiro exemplo. Tá? Lembrando que esses exemplos eu tiro do livro para facilitar depois para vocês estudarem também. Então, ó, vamos calcular o produto misto dos vetores. Observe que existe uma sequência que eu coloquei os vetores aqui, ó. Então, esse é o primeiro vetor, segundo vetor e o terceiro vetor, tá? Se eu mudar uma sequência aqui, vai ter outras complicações, outras situações que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos lá. O produto misto, então, é U escalar o produto vetorial de V por W. Tomem bastante cuidado na hora de escrever. Então, o primeiro vetor é o U, então eu vou colocar aqui, ó, 2, 3 e 5. O segundo vetor, menos 1, 3 e 3. E o terceiro vetor, 4, menos 3 e 2. Então, nós vamos calcular o determinante disso daqui. Então, eu vou repetir. 2 e 3, menos 1 e 3,
e 4 e menos 3. Então, agora eu vou pegar para a direita, que é o produto desses três, ele vai ser positivo, tá? Então, eu vou ficar com 2 vezes 3 vai dar 6, vezes 2, então, mais 12. Agora, 3 vezes 3 vezes 4, então 3 vezes 3, 9, vezes 4, 36. Mais 36. 5 vezes o menos 1 vezes o menos 3. Então, eu vou ter aqui o valor positivo, né? Porque menos com menos vai dar mais. Então, vai dar 3 vezes 5, 15. Então, mais 15. Se eu errar qualquer continha, me ajuda, hein, gente? Agora, vamos pegar a diagonal para a esquerda. A diagonal para a esquerda, ela é negativa. Então, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 4, então vai ficar menos 60. 2 vezes 3 vai dar 6. 6 vezes menos 3 vai dar menos 18. Só que tem um menos aqui, menos com menos, então, mais 18. E, finalmente, a última diagonal. 3 vezes o menos 1 dá menos 3. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, como tem um sinal negativo, mais 6. Então, o produto misto de U escalar V vetor W, basta eu somar todos aqueles números que eu tenho lá, e se eu não errei conta, eu vou chegar no resultado de 27. Bom? Então, esse é o resultado para o nosso produto misto daqueles três vetores que nós temos ali. Tá bom? Então, não é difícil, é tomar cuidado para que a gente não faça nenhuma continha errada, tá bom? Então, é bem simples fazer. Depois a gente vai fazer mais alguns exercícios envolvendo isso. Alguma dúvida sobre a definição do produto misto? Professor, Pode falar. eu entendi como é que faz e que dá um número real. A diferença do outro vetor era que eu tinha coordenado, é isso? O produto vetorial, essa primeira linha que está aqui em cima, ó, 2, 3 e 5, a gente colocava I, J e K. E aí, quando eu fazia a multiplicação, apareceria aqui, ó, então aqui ficaria I. Né? Então, 3 vezes 2, 6, 6 na direção I. Então, aparece aqui os vetores unitários, que você chamou das coordenadas. E aí, o resultado do produto vetorial, a gente tinha um vetor. Então, ele não aparecia um número, eu não poderia somar todos os valores aqui. Eu teria que ver quem é que estava multiplicando I, para somar com quem está multiplicando I, e aí por diante. Entendeu? Aham, entendi. Então tá. Qualquer dúvida é só perguntar. Então vamos continuar. Agora eu vou falar, acho que são 4 propriedades do produto misto que é importante a gente saber, porque quando a gente sabe essas propriedades, ele facilita a nossa vida. Então, a primeira propriedade é o seguinte: o produto misto U, V e W muda de sinal quando trocamos a posição de dois vetores. Então, eu peguei aqui, ó. Opa, perdão, deixa eu trocar a cor aqui da canetinha. Eu tenho esse produto misto. Se eu trocar a posição de dois vetores quaisquer, pode ser, eu vou mudar o sinal do meu resultado. Eu não precisaria fazer a conta tudo de novo. Então, muda de sinal quando eu troco a posição de dois vetores dos três. Então, no exemplo passado, o exemplo 1 que eu fiz, aquele produto vetorial, produto misto, perdão, me deu um resultado de 27 positivo. Muito bem. O que aconteceria se eu trocasse de posição e o V?
Ou seja, ficaria E, U e depois o W. Como foi uma troca, eu vou trocar o sinal. Como era positivo, vai ficar ser negativo. Ó, tá ele aqui. A mesma coisa agora, se eu trocasse, por exemplo, em vez de escrever U, V e W, se eu escrevesse U, W e V, também seria uma troca e ele ficaria negativo. Para cada troca que você fizer, né, se você trocar dois vetores, somente dois, para cada troca que você fizer, você troca o sinal. Ó, eu vou trocar o U com o W. Então, sinal negativo também. Agora eu vou trocar o W com o V. Também somente uma troca, e aí fica negativo. Se eu fizer duas trocas para cada eu envio o sinal. Tá bom? Acho que tem um exemplo que eu vou fazer daqui a pouquinho, que a gente vai utilizar isso. Então, essa é a primeira propriedade do produto misto. Para cada troca que você entre do produto misto, você troca uma vez o sinal do seu resultado. Isso é bom quando a gente precisa fazer várias contas, né? Aí você começa a pegar esses. Continuando ainda, né? Ainda dentro da primeira propriedade, se em relação ao produto VW, UV e W ocorrer uma perturbação, ou seja, uma permutação, perdão, eu vou ter uma troca. Permutação é troca, tá bom? Só permitir a entrada de mais um. Então, haverá a troca de sinal. Então, imagine que a nossa primeira conta, troquei uma vez, ele passa para menos. Se você tiver duas permutações, não altera o valor. Porque é aí que vai acontecer, o menos vai trocar para o mais, e aí você voltou ao que era antes. Ó. Então, você troca uma vez, beleza, vai para menos. Trocou a segunda vez, o menos troca para o mais, e ele volta ao que era antes. Então, para cada troca, uma troca de sinal. Dessa propriedade, nós resultamos que os sinais de produto escalar e o sinal de produto vetorial, que é o pontinho e o x, podem ser permutados. Bom, então, você pode trocar esse sinal aqui sem problema nenhum. Ó. Você pode pegar isso daqui, vir para cá, e esse daqui vir para cá. Quando você fizer isso, você vai ter o mesmo resultado numérico. Aqui embaixo só está mostrando que esse resultado é verdadeiro. Ó. Acompanhe comigo, por favor. Eu peguei esse produto misto aqui. O produto misto, ele pode ser antes ou depois, tanto faz, tá? Tanto é que eu escrevi aqui, ó, o produto vetorial escalar com esse vetor, que é a mesma coisa disso daqui, ó. O W escalar com U vezes V, tá bom? Esse resultado, nós podemos escrever dessa maneira, ó. O primeiro vetor é o W, o segundo é o U e o terceiro é o V. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trocar. O U vai passar para cá, o V vai passar para cá e o W vai passar para o lado de cá. Então, ficou U, V e W. Como foram as permutações que nós fizemos, né? Duas permutações, ó, troquei o U pelo W e depois troquei o W pelo V. Então, o U, o V e o W, duas permutações me traz para o resultado original, então eu vou ter agora esse resultado. Bom? Então, trocar o ponto pelo X me dá o mesmo resultado, a gente não precisa se preocupar com isso, tá bom? Lembrando que aqui, ó, eu mudei 3 vetores de posição, mas na verdade são duas trocas, né? Eu primeiro troco, ó, o U pelo W,
Aí ficou assim. O resultado fica negativo. Aí depois eu troco o V pelo W, segunda troca. E aí ele volta a ficar positivo. Bom? Então, apesar de ser 3 mudanças aqui, são 2 trocas que nós temos. Segunda propriedade. Essa segunda propriedade parece complicada, mas ela é muito simples, né? Observe que, na verdade, o primeiro vetor, que seria o vetor U, ele, na verdade, é o resultado de uma soma de U com o vetor X. Então, tá aqui, ó. Quando eu tenho a soma de um vetor, de 2 vetores, o resultado é um vetor. Então, o que eu faço? Eu pego o U multiplicando o V e o W, e depois eu pego o X multiplicando o V e o W, e faço a soma deles. Aqui está a mesma coisa, só que eu coloquei o X aqui somando com o V, e o X aqui somando com o W. Então, é como se fosse uma distributiva aqui, eu posso separar essas duas contas. A mesma coisa acontece quando eu tenho um valor real, olha o A aqui, multiplicando o produto misto. Eu posso jogar esse valor real para dentro de qualquer uma das multiplicações, ó, AV, AW e AU. Tá bom? E a quarta propriedade, essa é bastante interessante, que nós vamos fazer até um exemplo daqui agora. Quando o produto misto for igual a 0, isso só acontece, tá, de uma única maneira. O sol está chegando, deixa eu permitir aqui. Então, somente eu vou ter o produto misto sendo igual a 0 se os 3 vetores forem coplanares. O que significa coplanares? Planares significa plano, o mesmo. Então, se vocês imaginarem aqui o plano da tela, aqui está o vetor U, aqui está o vetor V, e aqui está o vetor W, ou seja, todos eles estão no plano do papel, ou no plano da tela aí do seu computador ou do seu celular. Então, eles são coplanares. Então, somente nessa situação deles serem coplanares é que o produto vetorial ele vai dar 0. Se pelo menos um desses 3 vetores não for coplanar, ou seja, se ele estiver saindo da tela ou se ele estiver entrando pela tela, né, saindo aqui na minha direção ou entrando para dentro da tela, aí esse produto misto já não dá 0. Ele vai dar um valor real. Tá bom? Muito bem. Com isso, vamos para o exemplo 2. O exemplo 2, ele me fala justamente isso, ó. Verificar se são coplanares esses 3 vetores. Eu vou repetir, gente. Tomem bastante cuidado na hora de resolver exercício. A ordem que aparece os vetores, ela é importante. Tá? Então, esse é o primeiro vetor, segundo vetor e esse o terceiro vetor. Porque o produto misto, ele tem que ser colocado na ordem certa. Porque senão, quando eu troco um pelo outro, eu posso ter um valor negativo, igual nós já vimos lá na primeira propriedade, tá bom? Então, para eles serem coplanares, o produto misto, ou seja, U, V e W, isso aqui tem que me resultar igual a 0. Então, vamos fazer a conta e ver se bate 0. Então, eu coloco aqui, ó, 2 menos 1 e 1. Aí o próximo, 1, 0 e menos 1. E
2 menos 1 e 4. Repita as duas colunas, né? 2 e menos 1, as duas primeiras colunas. 1 e 0, e 2 e menos 1. Agora, eu vou fazer o produto. 2 vezes 0 vezes 4 vai dar 0. Menos 1 vezes o menos 1 dá 1 positivo. Vezes 2 vai dar 2 positivo. Então, mais 2. 1 vezes 1 vezes o menos 1 vai dar menos 1. Agora eu vou para a esquerda, que é negativo. Então, esse primeiro aqui vai dar 0. Né? Esse deu 0. Aqui esse também já tinha dado 0. Agora eu vou pegar 2 vezes o menos 1 vai dar menos 2. Menos 2 vezes o menos 1 vai dar menos 2. Mas tem um menos na frente, então mais 2. E, finalmente, menos 1 vezes o menos 1 vai dar menos 1. Menos 1 vezes o 4 vai dar menos 4. Só que para a esquerda é negativo, então, mais 4. Tá bom? Então, fazendo essa conta aqui, eu vou ficar com 4 mais... Professor, Oi? eu acho que no mais 2 ali, ó, o segundo ficou errado. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 vezes menos 1, A mais mais aqui. 2. Isso, Vezes perfeito. menos, aí dá menos 2. Isso, perfeito. Então, vamos corrigir aqui. Obrigado, tá? E fica menos. Por nada. Então, ó, esse 2 aqui vai cancelar com esse 2, e aí eu vou ficar com 4 menos 1, que vai dar 3. Olha, 3 é diferente de 0. Então, significa que não são coplanares. Ou seja, um desses vetores está... deixa eu permitir o pessoal entrar. Um desses vetores está saindo do plano aí da tela. Bom? Então, essa é a maneira da gente ver se eles são coplanares ou não. Quando eu estava preparando a aula de vocês, a principal função do produto misto é justamente essa, né? Pelo menos no meu entendimento. Pode ser que um matemático ou um outro físico, né? Eu sou físico teórico, talvez um físico experimental, eu sou físico de física atômica molecular, talvez um físico nuclear ou um físico da matéria condensada tenha uma outra visão minha. Mas, para mim, a principal motivação de você estudar um produto misto é justamente essa. É você identificar se 3 vetores, 3 grandezas vetoriais que você está estudando, elas são coplanares. Obviamente, uma outra aplicação do produto misto é o cálculo do volume, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? O volume quando você tem 3 vetores, você forma um paralelepípedo, né, ou um tetraedro, uma figura geométrica em 3 dimensões, e aí você pode calcular o volume dessa figura, tá bom? Mário, não o quê? Você escreveu não, alguma coisa? Então, vamos continuar. Vamos para o próximo exemplo. Agora, ok. No próximo exemplo, opa, passei demais aqui, peraí, só um minutinho. Ele fala o seguinte, qual deve ser o valor de M? Então, eu vou descobrir esse M aqui, que ele aparece no vetor U, tá bom? Para que os vetores U, V e W sejam coplanares. Agora, o exercício me afirma que eles são coplanares. Então, eu vou escrever o seguinte. O produto misto, perdão, de U, V e W, isso daqui tem que ser igual a 0, porque eles são coplanares.
Então, eu vou pegar o primeiro vetor, 2m e 0. O segundo vetor, 1, menos 1. Cuidado que o menos está aqui no finalzinho da linha, tá? E o 2 está aqui. Menos 1, 3 e menos 1. Vou repetir aqui as duas colunas, 2 e m. 1 e menos 1, menos 1 e 3. Agora eu vou calcular o produto, ó. Vamos ver se eu não erro agora, né? Aqui vai dar positivo, 2 vezes 1, 2. Então, mais 2. Aqui vai dar negativo, menos 2m. Então, menos 2m. E esse último aqui dá 0. O primeiro para a esquerda vai dar 0. Aqui vou dar 4 vezes 3 vai dar 12. Mas aqui é negativo, então vou ficar com menos 12. E aqui vai ficar negativo, mas tem um negativo positivo. Então, mais m. Então, vai ficar 2 menos 2 menos 12 mais m. Isso tem que ser igual a 0. Porque eles são coplanares. Vou botar setinha de novo aqui para vocês identificarem. Então, agora eu vou juntar esse daqui com esse. Então, eu vou ficar com menos m. E esse daqui eu vou juntar com esse, que vai ficar menos 10. E isso tem que ser igual a 0. Passando 10 para cá, com o sinal negativo, eu passo o menos m para cá, né? Eu vou ficar, então, que m é igual a menos 10. Então, para que aqueles 3 vetores sejam coplanares, eu preciso, então, que o valor de m seja igual a menos 10. Se não for menos 10, ele não vai ser coplanar, ou seja, ele vai ter um resultado, vai ter uma angulação em relação ao plano que 2 deles estão fazendo. Tá bom? Muito bem. Então, vamos continuar. Deixa eu trocar aqui pela caneta vermelha. Aqui está faltando um C cedilha e um tio. Nós vamos para a interpretação geométrica do módulo, ou seja, do módulo do produto misto. Então, eu pego o produto misto e resolvo ele. Eu sei que o resultado de um produto misto é um número real. Esse número real, ele pode ser positivo ou negativo. Então, ó, o escalar V, vetor W, isso daqui é um valor alfa, um valor real qualquer. O alfa, ele pode ser maior ou igual a 0 e pode ser menor ou igual a 0. Ou seja, ele pode ser positivo, pode ser negativo e pode ser igual a 0 se eles forem coplanares. Muito bem. Nós vimos que quando esse alfa for igual a 0, eles são coplanares. Então, eu vou ter um plano. Eles vão me formar um plano. Esses 3 vetores vão me formar um plano. Quando o alfa for diferente do 0, pelo menos um desses 3 vetores está fora do plano. Então, eu vou ter agora uma figura tridimensional. Uma figura que me forma um volume. Então, eu quero saber qual é a interpretação do módulo do produto misto. Ou seja, vamos escrever assim, ó. U, V e W, isso aqui é igual a módulo de alfa. Se esse alfa for positivo, ele continua sendo positivo. Se for negativo, ele vai se tornar positivo. Tá bom? Aí eu tiro o módulo do lado de cá também. Qual é o significado físico do módulo do produto vetorial? É isso que nós vamos ver agora. Bom?
Muito bem, vamos lá. Eu estou pegando aqui 3 vetores. Eu peguei o vetor V, que é esse daqui, o vetor W, que é esse daqui, e o vetor U, que é esse daqui. U, V e W. Então, esses vetores, a gente pode observar na figura aqui, que eles não são coplanares, então ele está formando essa figura geométrica aqui. Muito bem. Então, geometricamente, o produto misto é igual em módulo ao volume do paralelepípedo, que é essa figura geométrica aqui, de arestas determinada pelos vetores não coplanares, U, V e W. Então, o significado físico do módulo do meu produto vetorial, produto misto, perdão, é o volume do meu paralelepípedo. Então, se eu tenho 3 vetores formando um paralelepípedo, eu posso utilizar esse produto misto para calcular esse volume. Gente, isso, assim, às vezes o pessoal da engenharia, né, eles nem percebem isso. Então, por exemplo, vamos supor que você construa um edifício regular. Então, você colocou aqui, ó, um edifício, um prédio, tá? Regular. Ou seja, retinho, nada daquelas construções mirabolantes, não. Então, aqui eu vou ter um vetor, para dentro aqui da folha eu vou ter um vetor, e para cima eu vou ter um terceiro vetor. Então, esses 3 vetores, se eu fizer o produto misto desses 3 vetores, eu vou ter o volume que esse edifício ele ocupa. O módulo do produto vetorial entre esses 3 vetores vai me dar, então, essa figura, o volume dessa figura. Então, essa é uma maneira interessante que os engenheiros, né, eles relutam na matemática, eles não gostam muito, por exemplo, de geometria analítica, mas essa é uma aplicação na engenharia muito prática. Então, você pode calcular o volume sabendo esses vetores ali. Tá bom? Muito bem. Então, vamos ver como que nós calculamos esse volume. Vamos passar aqui para a próxima transparência. Olha, esse meu paralelepípedo aqui, então, ele formou o plano, o vetor W e o vetor V formaram esse plano aqui. Esse vetor U, ele vai me dar, isso, o vetor U, a projeção dele ao longo do eixo Y aqui, vamos imaginar que seja um eixo Y, vai me dar a altura desse paralelograma. Tá bom? E dá para perceber que isso daqui, ó, é igual a esse H, o mesmo tamanho, e ele é perpendicular à área da base formado por esses 2 vetores aqui. Muito bem. Então, se eu fizer o produto vetorial de V vezes W, eu vou ter a área dessa figura plana aqui, ó. A gente até viu isso no capítulo passado, né? Que a representação geométrica, né, ou a propriedade geométrica do produto vetorial é a área formado por esses 2 vetores. Lembrando que se eu usar a regra da mão direita, eu coloco a ponta dos dedos na direção do vetor V, palma da mão na direção do produto do vetor V, e aí o produto vetorial, perdão que passou a linha, vai ser esse vetor aqui para cima, ó, o vetor W. Bom? O ângulo θ, que é esse ângulo que está aparecendo aqui, ó, é o ângulo entre esse vetor U e o vetor resultante do produto vetorial desses 2. Então, seja θ o ângulo entre os vetores U e V vezes W, sendo V vezes W um vetor ortogonal à base, ou seja, perpendicular à nossa base, a altura será paralelo a ele. Ó, essa altura é paralela a esse vetor aqui grandão. E, portanto, eu posso escrever que o nosso H é igual a U cosseno de θ.
Gente, é só você pegar aqui, ó. Cosseno é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Caneta adjacente, perdão. Então, o cateto adjacente é o H, a hipotenusa é o U aqui. Então, cosseno é igual a H sobre U, então a altura do meu paralelepípedo é dado por U vezes cosseno de θ. É necessário considerar o valor absoluto do cosseno, pois o θ pode ser um ângulo obtuso, né? Ou seja, maior do que 90 graus. Isso pode acontecer também, tá? Então, a gente sempre vai pegar o módulo do cosseno. Por exemplo, cosseno de 120 é negativo, então a gente pega o módulo desse cosseno também. Então, eu já sei a área e já sei a altura. Olha, o volume de qualquer paralelepípedo, né, é base vezes altura. Então, se eu pegar, para calcular o volume de qualquer paralelepípedo, basta eu pegar a área da base e multiplicar pela altura. Quem é a área da base? É o módulo do produto vetorial entre esses dois vetores. Quem é a altura? É isso daqui. Bom? Daqui para cá, eu só ajeitei a equação. Ó. Coloquei o U aqui primeiro, depois V vetor W segundo, né? Porque são módulos, eu posso mudar a posição deles sem problema nenhum, vezes cosseno de θ. E isso aqui nada mais é do que o produto misto de U, V e W. Ou seja, o volume de qualquer paralelepípedo é o produto misto de 3 vetores. Como a gente vai sempre pegar o valor positivo, porque é módulo, não existe volume negativo, né? Uma vez eu falei isso, aí um aluno, um colega de vocês brincando, né? Eu acho que ele estava brincando, falou, Renan, mas quando a gente cava um buraco, é um volume negativo, né? Eu pensei em pegar minhas coisinhas, né, e vir embora para casa, mas aí não tinha jeito, né? Então, quando a gente cava um buraco, não um volume negativo, não. O volume é sempre um valor positivo, tá, gente? Então, mesmo que você troque a posição de U por V ou de W por V, que daria um valor negativo, o mesmo resultado, só que negativo, quando a gente pega o módulo aqui, ó, esse negativo se torna positivo de todo jeito, então, nós não precisamos muito nos preocupar com a posição dos vetores. Bom? Bora fazer conta, né? Que a gente faz a teoria, entende a parte teórica, mas a gente só aprende quando a gente faz a continha mesmo. Então, por isso que eu sempre faço os exemplos. Então, eu vou pegar aqui 3 vetores, o vetor U, V e W. Observe que o vetor U tem um certo valor M aqui, ó. E esse valor M aqui é o que eu vou achar. Então, calcule o valor de M para que o volume do paralelepípedo seja igual a 16 unidades de volume. Aqui a gente não está trabalhando com as unidades do sistema internacional, então a gente coloca unidade de volume, unidade de área, para não ter nenhum problema, tá bom? Então, vamos lá. Eu acabei de mostrar para vocês, a gente pode voltar aqui para ver, ó, que o volume é igual ao módulo do produto misto. Então, volume é igual ao módulo do produto misto. Só mais um que está entrando. Então, eu vou pegar o V e o W. Eu vou pegar o módulo desse produto. Mas o exercício me diz que isso é igual a 16. Eu vou usar essa informação mais daqui a pouco, tá bom? Então, eu vou calcular agora esse produto misto. Então, eu vou ficar com 3M e menos 2. 1 menos 1, 0. Aí vem o 2, o menos 1 e o 2 de novo. 3M, 1 e menos 1, e 2 e menos 1 também.
Agora vamos fazer o produto. Aqui vai dar negativo, né, por causa desse sinal. 3 vezes 2, 6. Então, menos 6. Aqui vai dar 0. E aqui vai dar positivo, porque menos com menos dá mais. Então, mais 2. Agora vamos para a esquerda. Positivo aqui, mas tem um negativo para cá. Então, vai ficar mais menos 4, né? Menos 4. Se eu estiver errando, me ajudem aí, mas tá certo. Esse daqui vai dar 0. E esse daqui vai dar menos 2m. Dá positivo, mas tem um sinal negativo, então menos 2m. Muito bem. Ajeitando essa expressão, eu vou ficar com menos 2m. Aí eu vou juntar. Menos 6 com menos 4 vai dar menos 10, com mais 2, menos 8. Então, esse é o resultado do produto do determinante. Só que lembre-se que eu vou pegar o módulo disso. Então, vai ficar menos 2m, menos 8. E esse volume tem que ser igual a 16. Então, o que eu vou fazer? Quando eu tiro o módulo aqui, é porque o resultado aqui dentro pode ser positivo ou negativo para sair 16. Então, eu vou escrever assim, ó. Menos 2m menos 8 pode ser igual a 16. Ou seja, quando tudo isso daqui... Eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Aqui dentro pode ser negativo ou positivo. Quando ali dentro for positivo, então eu estou dando 16 aqui fora. Mas eu posso ter também ele negativo, ou seja, menos 2m, menos 8, igual a menos 16. Então eu vou ter dois resultados para o m. Esse 8 passa para cá, vai dar 24, né? 16 mais 8 vai dar 24. E 24 dividido por 2 vai dar 12, ou seja, o m é igual a menos 12. Agora, quando eu passar esse para cá, vai dar menos 8. O menos 2 passa dividindo, então 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, de cá, eu vou ter que m é igual a 4. Então, eu posso ter dois valores possíveis para o m para que a gente tenha o volume igual a 16 unidades de volume. Tá bom? Então, tomem cuidado, toda vez que vocês forem utilizar o volume, é sempre interessante ver tanto o lado positivo quanto o lado negativo da nossa aplicação. Vamos para o próximo. Agora vamos calcular o volume de um tetraedro, tá bom? Se eu vier aqui na definição, vocês não estão vendo não, mas definição de tetraedro. Vou buscar aqui no Google, tá bom? O tetraedro, a definição dele é um poliedro, ou seja, deixa eu só ver o que o Jean está falando aqui. Nesse caso, verificar o negativo e positivo só no caso do volume? Sim. Toda vez... Na verdade, aqui no caso do volume, porque o volume é o módulo, tá? Do produto misto. Então, por isso que a gente tem que utilizar ele daí. Tá bom? Então, o tetraedro é um poliedro, ou seja, lados, né? De 4 faces. Então, quando eu tenho essa figura, esse poliedro, é uma figura de 4 faces. Na verdade, esse dado aqui, né, ele tem, obviamente, 6 lados. Então, eu vou pegar aqui, ó, e formar um tetraedro com esses 3 vetores, saindo do A para o D, para o C
e para o E. Se você observar agora esta figura que foi formada aqui, ela tem este lado, deixa eu só voltar aqui para cá, esse lado que o meu pointer está aplicando, que é um dos lados, esse outro lado, 2, o da frente aqui, 3, e o da base, 4. Então, na verdade, a figura que eu estou formando é esta figura aqui, ó, cheia, que é o tetraedro, tá bom? Não é essa figura, esse cubo aqui pontilhado, e sim essa figura com as linhas cheias. Então, vamos lá. Sejam A, B, C e D 4 pontos não coplanares. Por que a gente tem que colocar os pontos não coplanares? Porque senão não vai formar um tetraedro, né, gente? Se eu colocar aqui, deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Então, não coplanares. Se eu colocar os 4 pontos aqui no plano do papel, eu vou formar um retângulo aqui, né? E ele não tem volume. Então, é uma figura planar. Então, por isso que os 4 pontos, eles não podem ser coplanares. Então, aqui está o primeiro ponto, que é o ponto A, segundo ponto B, terceiro ponto C e o quarto ponto D de dado. São esses 4 aqui. Aí eu tenho o vetor AB, AC e AD. Então, AB, AC e AD, que é esse último para cá. Eles também não são coplanares. Então, quando eu calcular o volume dessa figura aqui, não vai me dar 0. Tá bom? A gente já viu isso. Em consequência, esses vetores determinam um paralelepípedo. Agora, cuidado. Vamos lá devagarzinho, para não confundir vocês. Tetraedro é essa figura cheia aqui, tá bom? Só que esses 3 vetores, eles vão formar também um paralelepípedo, ó. Esse daqui, se eu pegar esse daqui e repetir aqui, esse daqui repetir aqui, e esse vetor AD repetir aqui, eu já estou fechando a minha figura. Aí eu continuo repetindo as figuras, ó, para cá, para lá, para cá, para cá e para cá. Ficou bem feinho, mas tudo bem. Então, eu formei um paralelepípedo, tá bom? Eu vou apagar essas figuras de novo, para não ficar carregado demais a nossa visão. Então, o que vocês têm que lembrar é que os 3 vetores formam um paralelepípedo. O volume do paralelepípedo, nós sabemos calcular, é o produto misto entre os 3 vetores, o módulo do produto misto entre os 3 vetores. Tá bom? Então, vamos devagarzinho, que essa parte é a parte mais complicadinha da teoria. Eu tenho 4 pontos não coplanares, e esses 4 pontos me formam 3 vetores. Esses 3 vetores me formam 2 figuras. Uma figura cheia, que é o meu tetraedro, que eu quero descobrir, o volume dessa figura aqui, nesses 4 pontos, e me formam, os vetores me formam o paralelepípedo. Então, vamos lá. Os pontos A, B, C e D me formam o tetraedro, que eu quero calcular o volume, e os vetores me formam o paralelepípedo. Acho que agora fica bem tranquilo para vocês entenderem. Os pontos vão formar o tetraedro e os vetores vão me formar o paralelepípedo. O volume do paralelepípedo eu sei calcular. Eu quero saber o volume do tetraedro. Então, vamos passar para a próxima transparência. Esse paralelepípedo pode ser repartido em 2 prismas triangulares. Tá? Quais são os prismas retangulares? Quando vocês estiverem fazendo Física 4, vocês vão ver
lá em ótica, tá? As figuras dos prismas. Então, aqui está o primeiro prisma. Prisma é uma figura que faz a dispersão cromática da luz. E aqui, ó, está o segundo prisma. Todo mundo já viu um prisma, tá? Ó, aqui está o segundo prisma. Então, eu pego esse paralelepípedo meu e divido ele em dois prismas. Significa que o volume desse primeiro prisma mais o volume desse segundo prisma, somado os dois, eu vou ter o volume do meu paralelepípedo. Como nós estamos trabalhando com uma figura de prismas triangulares, bonitinho, esse paralelepípedo meu é um paralelepípedo regular também, então, esse volume de cá é exatamente igual ao volume de cá. Então, se eu somar esses dois volumes, eu vou ter o volume do meu paralelepípedo. Então, ó, o volume do prisma 1 mais o volume do prisma 2 tem que ser igual ao volume do meu paralelepípedo, que é o volume total da minha figura. Vou chamar só de V. Como esses dois aqui são iguais, eu vou chamar de VP. Então, eu vou ficar com 2 vezes VP, que é o volume de cada um dos prismas. Então, o volume do prisma é igual ao volume do paralelepípedo dividido por 2, que é o que está escrito aqui, ó. Beleza? Então, vamos continuar. Mudei. Ó, agora, eu vou pegar esse prisma e vou dividir agora em 2. Da geometria espacial, sabemos que o prisma pode ser repartido em 3, né, e não em 2. Em 3 pirâmides de mesmo volume. Sendo que uma delas é o tetraedro que me interessa, ó. Então, eu peguei aqui, ó, agora que eu não vou conseguir desenhar para vocês não, tá? Esse daqui é o meu primeiro tetraedro. Aí eu vou ter um segundo tetraedro vindo para cá assim, e um terceiro tetraedro fechando aqui, para encaixar dentro desse volume do prisma daqui. O que a gente tem que saber é isso daqui, ó. O prisma divide-se em 3 pirâmides, e uma dessas pirâmides é o tetraedro que eu quero. Então, o volume do tetraedro, que eu estou chamando de VT, que é o que eu quero calcular, é 1/3 do volume do prisma, porque aqui dentro desse prisma eu vou colocar 3 figuras dessa daqui, ó. Então, no lugar do ó, então o volume do tetraedro é igual a 1/3 do volume do prisma. Só que o volume do prisma é o volume do paralelepípedo dividido por 2. Então, no lugar do paralelepípedo, eu coloco 1/2. Multiplico 3 vezes 2 vai dar 6. Então, o volume do tetraedro é 1/6 do volume do paralelepípedo. É o nosso volume total, que é o que a gente sabe calcular. Então, o volume do paralelepípedo é dado pelo módulo do produto misto. Então, o volume do meu tetraedro é dado por 1/6. O que vocês têm que tomar bastante cuidado na hora de resolver exercícios, tá? É saber se ele está te dando o paralelepípedo ou o tetraedro. Uma das maneiras, obviamente, é quando ele fala no exercício se é um tetraedro ou se é o paralelepípedo mesmo, tá bom? Essa é a maneira mais fácil de a gente saber qual equação nós temos que utilizar. Deixa eu aqui, não tem nenhuma perguntinha, por enquanto. Então, vamos continuar. Olha, como eu disse para vocês, nesse exercício, ele está me dando explicitamente que é um tetraedro. Então, seja os pontos A, B, C e D. 4 pontos formam o vértice do meu tetraedro. Tá? Que é uma figura de 4 lados.
Então, eu vou calcular o volume desse meu tetraedro. Lembre-se que o volume do tetraedro é 1/6 do módulo do produto misto. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou calcular o produto misto. Então, vai ficar módulo de, deixa eu colocar aqui um parênteses, o vetor AB, eu vou pegar como origem o meu ponto A, tá bom? Depois, o vetor AC e o meu vetor AD. Então, isso daqui vai ser o volume do paralelepípedo. Isso vai ser, então, V total, que é o volume do paralelepípedo. Então, vamos lá. Ó. Lembre-se como que eu calculo, como que eu pego um vetor saindo de um ponto e indo para o outro. Eu pego o último ponto menos o primeiro, último menos o primeiro, último menos o primeiro. Então, vamos lá. Ó. Vai ficar BA. Então, 5 menos 1 vai dar 4. Vou colocar aqui o determinante. 0 menos 2 vai dar menos 2. E 1 menos o menos 1 vai dar 2 positivo. Então, esse é o vetor AB. Agora, AC. Vou pegar esse menos o A que está aqui. 2 menos 1 vai dar 1. Menos 1 menos 2 vai dar menos 3. E 1 menos o menos 1 vai dar 2. Para o último agora, o vetor AD. Então, eu pego D menos A. 6 menos 1 vai dar 5. 1 menos 2 vai dar menos 1. Professor. Oi. Vetor A com vetor C, né? Menos 1, menos 1. Menos 1 com esse daqui, AC, com 2. Certo, e na terceira? Perdão. Deixa eu 1 ver aqui. Né? menos o menos 1 dá 1 mais 1. Certo. Certinho? Uhum. Confere, Tá. por favor, mas acho que tá certo, né? Tá certo, tá certo. Então, e o último vai ficar menos 3, menos o menos 1. Então, vai ficar menos 2. Beleza? Deixa eu só conferir se eu não errei também. Mas acho que não, né? Então, vai ficar 4 menos 2 e 2. 1 menos 3 e 2. 5 menos 1 e menos 2. Isso, certinho. Mas vai me ajudando aí, gente. Então, eu vou repetir. 4 menos 2. 1 e menos 3. E 5 e menos 1. Agora é calcular o produto. Aqui vai dar positivo, então... Vai dar negativo. Menos 4 vezes 5, menos 20. Esse vai dar negativo de novo. Então, 2 vezes 1, menos 2. Agora, para a esquerda, que é negativo. Então, vai dar menos 6 vezes 5 dá menos 30. Então, mais 30. Aqui, 8, menos 8, então, mais 8. E, finalmente, menos 2 vai dar menos 4. Não, perdão, menos 2 com menos 2 dá mais 4. Então, menos 4. Então, só conferindo. Parece que o primeiro eu errei, coloquei. Aqui vai dar positivo. Dá 6 vezes 4, 24 positivo. Ok. Então, deixa eu pegar a calculadora. Cadê minha calculadora? Vamos fazer essa conta aqui. 24 menos 20 menos 2 mais 30 mais 8 menos 4 vai dar 36, certinho. Então, o resultado do volume deu 36 unidades de volume. Essa não é a minha resposta, tá? Que esse é o volume do
do paralelepípedo, eu quero saber o volume do tetraedro. Então, ó, o volume do tetraedro é igual a 1/6 do volume do paralelepípedo. Então, eu vou ficar com 36 dividido por 6. Então, daqui eu tiro que o volume do tetraedro é igual a 6 unidades de volume. Essa, sim, é a resposta da letra A. Beleza? Então, agora vamos para a letra B. Na letra B, aqui foi a letra A. Ele quer saber a altura do tetraedro. Nós sabemos que o volume é igual à área da base vezes a altura. Ó, a área da base é o produto vetorial de A por B, AB vezes AC. É porque eu peguei o primeiro vetor AB e o segundo vetor AC no mesmo plano e depois o D saindo do plano para fazer o volume, tá bom? A altura. Vezes H. Então, eu vou precisar calcular o módulo desse produto vetorial. Eu não lembro quem me perguntou no começo da aula. Deixa eu só escrever aqui, ó. Então, a altura que eu quero vai ser o volume dividido pela área da base, que é o módulo do produto vetorial AB vezes AC. Aí no começo da aula, acho que foi uma garota, desculpe que eu não vi quem foi que perguntou, da questão das coordenadas. E aqui vai aparecer, ó, porque esse aqui é um produto vetorial. Então, eu preciso calcular esse produto vetorial e isso me dá um vetor. Então, vai ter as coordenadas. Eu vou chamar isso aqui de Azinho, só para eu não ter que escrever tudo aqui de novo, tá? Então, ó, o Azinho, que é aquele produto vetorial, vai ficar I, J, K. Tá vendo que eu coloco primeiro os vetores unitários. Aí o vetor AB, que é 4, menos 2 e 2. E o vetor AC, que é 1, menos 3 e 2. Repita as duas colunas. I e J, 4 e menos 2, 1 e menos 3. Então, ó, agora na direção I vai dar menos 4 na direção I, 2 na direção J, então, mais 2 na direção J, menos 12 na direção K. Deixa eu só... que a mão vai suando aqui na mesinha. Deixa eu só... Tem uma pergunta no chat. Tá, deixa eu terminar aqui que eu já... agora, o que eu vou fazer? Vou pegar o negativo... Ô, Gabriel Guimarães, aguenta só um minutinho que eu vou te responder. Então, menos vai ficar mais. Então, mais 2K. Agora, aqui vai dar menos, então vai dar mais 6 na direção I. E, finalmente, menos 8 na J. Menos 8 na
J. Então, eu vou juntar aqui, ó. O I vai juntar com I, então vai sobrar 2 positivo. Vou colocar em notação de coordenadas. O J eu vou juntar com esse J, vai dar menos 2 na direção J. E, finalmente, o K eu vou juntar com esse K, vai dar menos 10 na direção K. Bom? Opa, aqui é menos 6, tá, gente? Perdão. Que 2 com menos 8 vai dar menos 6, né? Não tem como dar menos 2. Menos 6. Vamos lá. Respondendo a pergunta, então, do Gabriel, né? Por que foi pego A, B e AC? Observe o que está escrito aqui, ó. Relativo ao vértice D. Então, a altura relativa ao vértice D. Então, o vértice D, ele não está no plano. Então, aqui está o ponto A, aqui pode ser o ponto B e aqui o ponto C, e o ponto D está aqui, ó. Ele não faz parte desse plano formado pelos vetores AB e AC. Bom? Pessoal, isso. Entendeu, Gabriel? Por que eu peguei AB e AC? Né? Por causa da informação do exercício aqui, tá bom? Então, beleza, vamos lá, vamos continuar aqui. Tá apertadinho, mas dá para caber aqui no... Eita. Só tirar aqui. Então, como Professor, eu... Oi? na segunda linha, que é 4 menos 2 e 2, eu peguei AB. Não, eu peguei o AB. Na segunda linha, o AB. Porque eu estou fazendo o produto vetorial. Quem que está perguntando? Graciele. Graciele, aqui, ó. Eu estou fazendo o produto vetorial de AB, que é esse primeiro aqui, vezes AC. Então, no produto vetorial, quem vem na segunda linha? É o primeiro vetor. Quem vem na última linha? É o segundo vetor. Bom, porque na primeira linha vem as coordenadas, tá bom? Uhum. Muito bem. Agora eu vou tirar o módulo do vetor A, porque eu vou precisar dele. Lembrando que o vetor A eu estou chamando o produto vetorial de AB vezes AC, tá? Só para minimizar aqui. Como é que eu tiro o módulo de um vetor, gente? É o primeiro ao quadrado. Nossa, mas tá pulando aqui. Mais a segunda coordenada também ao quadrado. Mais a terceira coordenada ao quadrado. Então, fazendo essa conta, nós vamos chegar em raiz de 140. Nossa, tá horrível, já não sei por que está pulando aqui a 140. Então, eu vou pegar esse valor e jogar aqui, ó. O V a gente já achou na letra A, que vale 6. E vou dividir por raiz de 140. Bom? Então, essa é a minha altura. 6 dividido por raiz de 140. Nossa, não sei por que está horrível para escrever hoje. Tá bom? Então, tomar cuidado com as continhas, tomar sempre cuidado, fazer bem a leitura do enunciado para saber qual o vetor, quais são os pontos de interesse direitinho.
Beleza? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer a chamada do primeiro horário. Lembre-se que em algum momento, no segundo horário, eu também vou fazer a chamada. Eu vou acessar aqui o... Deixa eu fechar minha câmera só um minutinho aqui. Então, eu vou fazendo a chamada nominalmente, como se eu estivesse em sala de aula, tá bom? E aí, vocês podem me responder ou via áudio, né? Ou então escreve aqui no chat para mim a presença. Lembrando que no segundo horário eu também vou fazer a chamada, tá? Produto misto. Então, vamos lá. Abraão. Alanis. Alisson. Alisson Júlio. Arthur Itagiba. Douglas Vinícius. Douglas Vinícius, está ali presente. Eduardo Cerbeto. Presente. Flávio Henrique. Gabriel Guimarães Souza. Gabriel Sales. Jean Marcos. Jean Marcos. Eita, Jean, tá dormindo, bicho? Giovanni Schumacher. Graciele. Guilherme Dias Costa. Presente. Já eu vou colocar, já está colocado aqui a frequência aqui. Guilherme Vinícius Lima. Guilherme Vinícius Lima. Tá bom, Arthur. Você caiu bem na hora da chamada, né? Não tem problema não, coloca a frequência aqui. Vamos retomar aqui que eu perdi onde eu estava. Guilherme Vinícius Lima. Não, né? Tem gente que chega na hora da chamada, né? Iranilson Carvalho. Joana Aparecida. João Carlos Miranda. José Mirosmar. Júnior. Kaique Rodrigo. Kaique Rodrigo. Kawai Araújo. Presente. Valeu. Leonardo Antônio.
Leonardo Antônio. Mário Luiz de Castro. Presente. Valeu, Mário. Patrícia Rafaela. Obrigado. Paulo Vinícius Lemes. Valeu. Pedro Lucas Almeida. Presente. Valeu. Vitor Gustavo. Valeu. E o Erickson Thomas Silva. O Erickson. Beleza, então. Então, no segundo horário, eu faço mais uma chamada em determinado momento da aula, tá bom? Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Vou trocar aqui. Eu vou trocar de apresentação. Vou só conectar aqui. Nós vamos trocar a... Na verdade, vamos fazer o seguinte, já são 8h26, eu estava planejando ir até 8h30 nesse primeiro horário. Às 8h50 em ponto, eu começo a fazer a resolução de exercício. Então, 20 minutos aí para vocês descansarem. Então, às 8h50 em ponto, eu retorno. A sala vai ficar aberta, tá? E, enquanto isso, eu troco aqui a apresentação para a gente fazer exercício também. Eu vou parar essa gravação dessa aula, e aí depois, na hora de fazer exercícios,